pra sempre, nada é para sempre, não. Você nunca percebeu. Buenas, eu sou Alexandre Cuba e agora divido com vocês o Arteculando, seu programa semanal sobre o mundo cultural pela Rádio Alvarenga e afiliados. Além, é claro, dos episódios disponíveis nas plataformas digitais, principalmente no nosso perfil do TikTok, @Arteculando, no Instagram, @oficialarteculando, no canal do YouTube da Alvarenga TV e no WhatsApp 11 98447 9949. Todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas, com reapresentação nas quintas-feiras, às 15 horas. Sem contar os nossos famosos cortes diariamente para vocês ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo. Último, que apague a luz, que apague a luz. Olá, sou Maurício Camargo e o programa Articulando está no ar. Bora começar? Hoje teremos em nossos estúdios Chico Cabreira. Que chique, hein? Ele que é ator, diretor e presidente da Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo, a conhecida APTESP, e recentemente encerrou os espetáculos A Voar e Panos e Lendas, que esteve em cartaz durante muitos anos. Seja muito bem-vindo, Chiquinho Cabreira. Como vai? Obrigado da oportunidade nesse momento de poder falar um pouco de cultura, de teatro. Obrigado. Espero que a gente tenha um grande programa. Com certeza teremos um ótimo programa. Só a presença de vocês aqui já conta muito. E por que eu falei de vocês? Porque para encantar o nosso programa temos também o multiartista Henrique Guzzo, que também é ator, autor e contador de histórias. Iniciou seus trabalhos nos anos 1980 sem entregar a idade. Participou de vários espetáculos como O Avarento, Camila Becker e O Mundo Mágico de Monteiro Lobato, entre outros. Formado em pedagogia e teatro, escreveu e atuou em apresentações e contação de histórias. Desenvolveu projetos educativos para escolas, contando histórias folclóricas sobre a cultura dos povos originários. Voluntário no Hospital Universitário da USP, Clube Sírio e no setor Infanto-Juvenil de Oncologia da Santa Casa. Seja muito bem-vindo, meu caro Henrique Guzzo. Muito feliz por estar aqui, muito obrigado pelo convite. É uma alegria, uma honra estar com vocês, sem demagogia. Assistir peças suas como Panos e Lendas, que é uma referência para quem gosta de teatro, conta história, infanto-juvenil, maravilhoso. E é isso aí, feliz e estamos aqui para nos divertir e divertir quem assiste. É isso aí, quem nos assiste, quem nos ouve. Seguinte, começando, Chiquinho, vamos começar falando sobre os icônicos teatros que você administra e os serviços artísticos oferecidos pelos espaços para que os nossos ouvintes, espectadores, seguidores saibam ou conheçam um pouco mais a respeito. Fala pra gente. Então, nesse momento, estou presidente da APTESP, que engloba os teatros Ruth Escobar e o Teatro Maria de la Costa. São dois filhos que eu ganhei, né? Então, são teatros de mais de 60 anos, né? Que foi me dado para tomar conta por um tempo. Então, os teatros vêm sempre numa luta. O teatro, a sobrevivência de um teatro é sempre muito difícil, né? Mas é uma luta boa de lutar, né? De brigar. Porque sempre quando você tem um projeto como esse, um teatro no calibre desses dois, que são sessentões, né? Tanto Ruth Escobar como Maria de la Costa, aliás, as duas atrizes geniais, foram duas mulheres batalhadoras, duas empreendedoras da cultura. Isso há 60 e tantos anos atrás, provavelmente 63 anos, 64 anos atrás, que essas mulheres
criaram, construíram esses teatros, né? E esses teatros passaram, vários artistas passaram, pisaram nesses palcos, e é sempre uma honra, uma alegria, e sempre quando a gente sobe no palco, é sempre uma homenagem a tantos artistas que pisaram naquele palco sagrado, né? Então, Fernanda Montenegro, Paulo Otran, Raul Cortez, Tônia Carreiro, enfim, e tantos, Dercy Gonçalves, Elis Regina, né? A música também A fez música parte disso, fazia né? parte do Teatro Maria de la Costa. Então, Elis sabia que no Maria de la Costa a Elis Regina cantou, né? Nossa, Então, maravilhoso isso. então, né? no Ruth Escobar a gente tem Secos e Molhados. Secos e Molhados. Nós tivemos a Rita Lee cantando no Teatro Ruth Escobar e tantas montagens, né? O Balcão, o ícone, um dos espetáculos que aconteceram no Ruth Escobar, que foi o Roda Viva, que deu toda aquela confusão, né? Que se a gente conseguir falar um pouco desse momento. Então, são dois teatros que são referências, né? E a gente luta muito para manter esses espaços, né? Para que a classe artística entenda a importância dessas duas salas, né? Então, a gente precisa que o artista queira fazer o seu trabalho lá no teatro, porque é muito fácil, né, a gente ter uma proposta de uma empresa para comprar um teatro e derrubar um teatro, como vem acontecendo com uma certa frequência. Sistematicamente, né? Pois é, então, toda vez que eu ouço falar de um teatro que agora, nesse exato momento, o Teatro Procópio Ferreira está sendo demolido, Exatamente. né? Um teatro de 60 anos, 80 anos, não sei quanto tempo, mas é uma dor muito grande para todo artista, assim como o Teatro Bibi Ferreira, Sim. enfim, tantos. Quer dizer, a gente precisa, a classe artística precisa pegar esses teatros, o poder público precisa olhar para esse teatro, né? As autoridades culturais, os vereadores, eles precisam entender a importância para a cultura da cidade de São Paulo. E a gente que trabalha nesse meio tem que ajudar a construir essa história, né? Claro. A reconstruir, A na verdade. reconstruir. Porque, assim, por exemplo, foi falado aqui Panos e Lendas. Panos e Lendas tem 25 anos de estrada, né? Já é adulta. Já é um espetáculo adulto. É. A Voar, 17 anos. Então, a gente... Aí, por exemplo, para onde eu vou? Eu vou para o Maria de la Costa, porque eu sei que eu preciso fincar uma bandeira naquele lugar. Sim. Lá na Rua Painha, eu preciso fincar uma bandeira de cultura naquele lugar. A gente não pode ter... a cultura, ela precisa ser pensada, ela precisa ser trabalhada muito para que a gente não perca, né? Eu estava até antes aqui conversando, a gente não pode perder o nosso relógio num farol por causa de assalto. Sim. Quer dizer, porque a gente continua com uma sociedade sem cultura, sem educação. Então, Exato. é muito grande a trajetória e o caminho. O nosso papel é fundamental nisso, né? Em fazer essa conexão do grande público, né? Com a arte, né? Quem trabalha com isso tem essa função social, né? De trazer essas pessoas e mostrar um outro lado, né? Eu já queria até agradecer, antes da gente até começar a falar, a Rádio Avarenga, né? Porque abre esse espaço para os artistas poderem falar, né? É Sim. muito importante essa abertura de espaço da mídia, porque a cultura precisa da mídia, a gente precisa chegar em todos os rincões Sim. dessa cidade. Mesmo porque você é artista também, né? Você Sim, né? é ator também, é músico, enfim, você sente a dor que você está dos dois lados, você conhece as duas? Eu fico muito dividido, porque eu estou dos dois lados. Sim. Né? Hoje eu sou um administrador, Sim. né? Um gestor, e da mesma forma eu sou um artista que sofre, por exemplo, com o Teatro Procópio Ferreira. Sim. É um sofrimento aquilo. É triste, muito triste. Agora, mediante todas essas dificuldades que a gente está falando aqui, Chiquinho, me fala uma coisa, talvez seja muito pessoal, mas assim, o que te motiva a trabalhar no setor cultural em São Paulo?
Cara, eu só queria ter sido só ator, né? Eu queria... Essa é a questão, né? Eu ando falando assim, eu só queria ser ator. Só que você começa a entender que o ator tem um lado político. O ator tem que ter, além de... Claro, eu acho que a cultura, ela é suprapartidária. A cultura, ela independe de partidos políticos. A cultura está acima. No dia que você entende que você é um ser político, e o dia que isso chegou na minha... para que eu pudesse tomar conta disso, tem dois caminhos. Você fala, não, eu não quero isso, ou sim, eu vou enfrentar essa situação. Então, comigo foi assim, né? Eu só queria ser ator. E aí, eu comecei a trabalhar, aí eu começo a ter o meu próprio projeto, aí eu preciso vender o meu projeto, aí eu preciso de dar uma nota, eu preciso me oficializar como artista, né? Aí eu vou para a Cooperativa Paulista de Teatro. Quando eu chego na Cooperativa de Teatro, eu entendo que os meus colegas, eu podia ajudar meus colegas com possibilidade de convênio com médico, convênio com oficina, com oftalmologia, com isso ou com aquilo. E aí você começa a falar para o presidente, olha, você precisa fazer alguma coisa por nós. Aí um dia o presidente falou assim, você não quer trabalhar comigo na minha diretoria? Ah, eu vou. Eu só quero ser artista, né? Só quero ser ator. Aí de ser ator eu tive que ser produtor e ser diretor. E aí você vai se aprofundando. Aí chega um dia, ele falou assim para mim, você é o próximo presidente. Eu falei, não, eu não sou. Não, você é o próximo presidente. Você tem dois caminhos. Ou você aceita, ou você não vai. Desiste. Né? Desiste. Eu, como sou uma pessoa brasileira, eu nunca desisti de nada, fui ser presidente. E aí você começa a passar para o outro lado da mesa. Né? Aí você começa a sentir a dor, que é, eu como pequeno produtor, eu precisava brigar com o poder público para que não só eu, mas como todas as pessoas que estavam abaixo de mim na cooperativa para trabalhar. Precisavam de trabalho. E aí você discute sobre essa questão. Né? Você discute... Eu tinha que discutir com o programador do... Aí a política vai chegar. Aí a política começa a chegar, ela começa a invadir os seus poros. Sim. E aí, assim, você começa a discutir com o gestor do SESC. Aí você começa a discutir com o gestor do SESI. Aí você começa a discutir com as OS, né? Aí você já está na fronteira da política... da política cultural. E é uma grande briga, assim, no sentido, é uma grande guerra, uma luta que alguém precisa fazer. Sim. Né? Então, muito bem, aí você vai seguindo. Então, eu só queria ser ator. Né? Eu só queria ser ator. Mas aí você começa a se envolver. Aí alguém chega, Chico, eu preciso de uma ajuda lá no sindicato. Primeiro na rede de produtores. Aí eu fui para a rede. Aí tive a minha participação lá na rede. Aí volto para a minha cidade, que eu achava que eu precisava devolver um pouco tudo que eu aprendi. Aí eu fui para o Conselho Municipal de Cultura de São Caetano. Aí fui presidente do Conselho Municipal de Cultura de São Caetano, que são brigas que você precisa ter. E aí nós conseguimos lá na cidade o CPF da Cultura, que todas as cidades do Brasil, né, tem que ter esse CPF da Cultura, que é um Conselho Municipal, um plano de cultura e um fundo municipal. Olha que legal, interessante. Né? É o CPF da Cultura. Que bacana. Então o CPF, né? Conselho. O conselho, o fundo que você possa receber dinheiro, né? Então, todas as cidades precisam ter um conselho e ter esse CPF, porque toda lei federal, as cidades recebem pelo fundo, pelo Conselho Municipal de Cultura de cada cidade. Assim foi a Lei Aldir Blanc, que essa lei, para mim, foi a mais democrática que nós tivemos. Lamentavelmente, foi dentro da pandemia, onde muita gente
sofreu, muita gente... mas ali foi, no meu entender, foi o mais democrático momento cultural que o Brasil teve. Porque, assim, uma coisa é você ter a Lei Rouanet, né? Então, a Lei Rouanet, mas você tem que captar. Então, se você não é uma pessoa muito conhecida, é muito difícil a captação. Ou se você não tem um bom contato, Sim. é muito difícil de você chegar. A Aldir Blanc foi uma lei que ela beneficiou a todos num momento de muita dificuldade de toda a classe artística. Então, foi para Foi mim... um gatilho que provocou essa... E aí todas as cidades que receberam tinham o CPF da cultura. Então isso começou na pandemia, o CPF... Quer dizer, ele vinha antes um pouco. Ele vinha Mas antes. ali teve que ter sido colocado porque em assim, prática mesmo. quando a cidade tem o CPF, ela consegue receber verba do federal, ela recebe diretamente. Passa para o Estado e passa para a cidade. Isso aí. Aí tem uma outra questão política que é problemática. Principalmente quando você tem um lado que não é muito favorável à cultura. Então, o governo oferece aquele valor, aquele investimento, e muitas cidades devolvem milhões, ou como São Paulo, bilhões. Porque por falta de articulação. Né? Aí que está este ponto. O artista é artista, mas ele tem que ter esse entendimento da força que ele tem. Sim. Ele precisa cobrar o poder público. Ele precisa cobrar, ele precisa ter este caminho. Então, esse caminho para os artistas é através dos caminhos entre os quais você participou ativamente durante toda a tua carreira, que é através das instituições. Sim. O artista não tem como... A gente faz política diariamente, conversando com as pessoas, não só falando sobre partido, sobre aquilo, com atitude, com a postura, verbalizando o seu próprio pensamento, né? E voltando um pouco do que estava falando, que como artista eu sinto bastante isso. E depois eu faço os paralelos, mas é isso, eu também só queria ser ator. Mais nada. E aí se abre no meu caso foi diferente, foi outros caminhos, mas mesmo como artista, que eu tive várias oportunidades, que eu fui convidado a participar através de Secretaria Municipal, falou de São Caetano, foi de Santo André, participei de festivais em Paranapiacaba. Pô, às vezes vai num lugar maravilhoso e não tem público. Não tem a divulgação. Então, por isso que eu falo que esses canais, como aqui estamos, agradecendo também aqui a Rádio Alvarenga TV, esse espaço para a cultura e para o artista. Porque o artista, além de artistas de rua, por exemplo, eu sou um artista, um ator, que eu tive oportunidade muito menor do que eu gostaria de estar no palco, fazendo teatro com peças que eu escrevi, como ator e como artista circense, como mágico, palhaço e tal. Mas é uma luta muito difícil, porque você tem que ser o produtor, você tem que ser o divulgador, você tem que fazer a captação, né? Então, tudo isso você está numa situação que você tem que se politizar, você tem que trabalhar, você tem que ser empreendedor, por mais que você queira ser a mão de obra ali da arte, né? Sim. Que é o sonho de todo artista, né? Agora, Né, Cuba? Agora, Chiquinho, com certeza. Acho que é legal isso aí que o Chiquinho está falando, você também complementou essa questão de artista independente. Chiquinho, me fala uma coisa, qual que é a sua percepção atual do setor cultural? Você falou aí da lei Aldir Blanc, né? Aí tem a Paulo Gustavo, Paulo né? Gustavo também. Né? É que eu não quis me estender muito. Não, mas que vai ao Sim, encontro disso que você está falando, né? Mas assim, qual que é a sua percepção da cultura com um artista independente e como criar, aí talvez seja uma coisa mais de apenas pensar, imaginar, mas não ter nada pronto, mas alguma coisa, como criar mais oportunidades para esse tipo de artista, principalmente se ele tiver em uma região mais periférica. A gente estava falando de estímulo, né? Que dependendo da região que você se encontra, você tem menos ou mais estímulo à cultura, né? A gente sabe disso. Mas você tendo a experiência que você tem, o espaço que você tem, que você administra, como você pensa em trazer
o público e, mais do que isso, o artista periférico que também merece uma oportunidade para o seu ambiente ali? Claro, eu acho que todo artista... Eu também sou periférico, porque eu vim do interior, né? Do interior, né? Tudo bem que São Caetano é muito próximo de São Paulo, mas eu sempre tive essa luta, né? Eu acho que hoje a gente tem... Eu estava até conversando aqui um pouco antes com o Gabriel, falando sobre essa questão da periferia, né? Eu acho que a periferia, em tempos anteriores, talvez tivesse menos espaço. Mas eu acho a importância do artista da periferia da cidade de São Paulo foi beneficiada com os céus, com as casas de cultura, não é? Agora, cabe a esse artista a buscar, né, esses espaços e requerer esses espaços. Porque eles existem, Eles né? existem assim. Eu nunca tive patrocinador. Então, minha vida inteira foi público. Então, eu sei fazer teatro para público. Então, eu acho que a gente... ok, hoje nós temos as leis de incentivo. Por exemplo, os artistas da periferia têm o VAI, né? Vai 1, vai 2, enfim, eu não sei quantos são hoje, né? Mas que são pequenos estímulos para que você impulsione o seu trabalho. Fomentos direcionados. Direcionado. Então, o que acontece? Se você, que é artista aqui, de qualquer parte da cidade de São Paulo, saiba que tem um polo cultural ao lado da sua casa. Agora, cabe a você buscar, lutar por esse espaço. Porque o gestor, ele não vai na sua casa chamar, você não quer vir fazer música aqui? Você não quer vir fazer teatro aqui? Você não quer vir dançar aqui com a gente? Não, cara. Você tem que levantar de manhã e eu quero fazer. E a luta, né? E a luta, porque assim, ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Mas eu tive experiências de fazer exatamente isso, e em céus, até conhecendo alguém que eu acho que estava coordenando aqui ou ali. Mas para conseguir dar o primeiro passo, eu precisava ter alguma aprovação de uma lei de incentivo ou de alguma outra coisa. Então, eu acho que esses caminhos, eles também têm essa questão que ainda é um obstáculo para muita gente, você conseguir se adequar, acessar e conseguir esse espaço. Meu colega, eu vou discordar Sim, de você. com certeza. Eu vou discordar. Porque assim, eu não concordo com isso. Eu acho que cada um de nós, você tem que fazer o seu trabalho independente do poder público. Assim, é o que eu faço. Você não pode... eu acho que o artista não pode ter essa dependência do poder público, do dinheiro público. O artista, ele tem que ser livre. Mas ele tem que ter qualidade. Qualidade é o cartão de visita para qualquer artista. Não adianta, você tem que ter talento, você tem que fazer o seu trabalho bem feito. Porque se você fizer o seu trabalho bem feito, você vai ter espaço, você vai conseguir. Eu sou assim, eu nunca tive. E eu nunca deixei de trabalhar porque não tinha dinheiro público, porque não tinha patrocínio, porque não tinha isso ou não tinha aquilo. Eu sempre fui à luta. Então, eu acho que, assim, voltando na sua questão, Cuba, eu acho que o artista da periferia tem que se valorizar, tem que buscar, tem que lutar. Aliás, a história da Rádio Alvarenga. A história quando eu cheguei aqui, o Armando falando sobre a questão de como é que ele começou. Quer dizer, se você não tem um sonho, se você não tem um objetivo de vida, um propósito de vida, então, cara, você não é artista. Ou você tem eu sou artista, eu vou lutar para ser artista, eu vou batalhar o meu espaço. E não adianta, de novo, né? Ninguém vai passar a mão na sua cabeça, ninguém. Esquece que hoje eu vou ir na casa do fulano porque ele é um flautista. Não vai. Né? O flautista tem que ir lá quer dizer, você tem o céu aí perto da tua casa. Né? Vai brigar lá com o cara. Porque o cara que está lá sentado, o programador que está lá sentado, se você não vai e não pisa no sapato dele, no calo dele, ele não provoca, não provoca ele vai ficar tranquilo. Tá tudo bem. Né? Eu acho, né, isso foi uma das coisas que aconteceram comigo na cooperativa.
Né? Eu sentava lá na minha cadeira de presidente, achava que tudo estava certo. E não está certo. Pô, os meus colegas estavam precisando de algumas coisas que eu precisava agir. Então, se eles não vinham me cutucar para fazer... eu teria vários exemplos, eu não vou gastar nessas questões, né? Porque o tempo é curto. Né? O nosso tempo aqui é curto e a gente precisa aproveitar. Então, se a gente não... O artista tem que lutar, tem que buscar, tem que requerer, né? Porque, senão... É uma coisa muito interessante que você falou, e aí eu até posso dar o meu testemunho aí, rapidamente, mas assim, uma coisa que me atrai muito é essa questão de você fazer inúmeras atividades. Então, quando você fala assim, eu só queria ser artista, se você não muda rapidamente ao longo da sua história esse movimento de... Porque assim, se a gente voltar na história da humanidade, você pega grandes pensadores, qualquer um deles que você pegar, se você pegar a mini biografia de qualquer um desses artistas dos séculos seculares, eles são tantas coisas, eles fazem milhares de coisas, eles faziam milhares de coisas, né? Era químico, era físico, era artista, era pintor, E hoje a gente tem a questão de ser generalista, né? Então a gente precisa ser generalista. Claro que ninguém dá aquilo que não tem, mas quando você passa a entender que você precisa se movimentar um pouco mais dentro do circuito, para além da sua arte, o seu posicionamento passa a ser outro dentro desse emaranhado de processo político-cultural. Porque se você, só quero ser artista, cara, você vai ficar preso ali, porque ninguém vai atrás das coisas para você. E assim, artista é aquilo, você não tem a grana, você tem que fazer as coisas acontecerem. Você tem grana para bancar isso? Não tem. Minimamente, algumas dessas coisas você tem que aprender. E aí, o que eu só complementando a história do espaço, eu entendo também que no passado se tinha muito menos espaço em toda a cidade, né? Não só na parte periférica e tal, mas na parte periférica especificamente, a gente tem tem casa de cultura, como você falou, centro cultural e tal. Hoje eu ministro aula de produção cultural na Casa de Cultura Hip Hop Sul, portanto aqui perto. E aí a dor que se tem, e não só como produção cultural, mas tem audiovisual, tem dança de salão, não tem público. E aí você fala, mas peraí. E aí, mas assim, mas não é uma coisa que você paga. Então, a sociedade tem que tomar esses espaços, porque esses espaços existem, que é o que o Chiquinho falou. E aí, a gente tem o lado da meia-culpa nossa também, enquanto cidadão, de falar, a gente, nem sabia que tem uma oficina de cultura lá na casa tal, mas no celular lá, o que está acontecendo na televisão, de fofoca, de não sei quem, você conhece, né? Mas, então, vale a pena você tem que ir ao encontro das coisas que você Um exemplo quer, né? foi de anteontem. Qualquer pessoa que tem interesse de ver alguma coisa legal, São Paulo estava de braços abertos. Milhares de eventos, né, acontecendo. E eu fui perto da minha casa, ali eu moro perto da Casa de Cultura Butantã. Exatamente. Fui lá, curti, conheci outros artistas. Quer dizer, uma energia maravilhosa, né? Diga, Chiquinho. Eu teria até mais coisas. Em cima do que você acabou de falar, essa semana eu assisti o filme do Miguel de Cervantes, que é o Prisioneiro, alguma coisa assim. Você falou perfeitamente. Vocês não imaginam o que este cara, que escreveu Dom Quixote de La Mancha, o que esse cara sofreu para ser autor. Né? Então, até ainda dentro desse caminho, né, que eu acho que todo artista, toda pessoa que pensa ser artista, é isso. Não adianta você querer só ser artista. Você precisa saber cantar, você precisa saber tocar um instrumento, você precisa dançar, você precisa se melhorar, né? Aí, você não precisa de luz, você tem que aprender a fazer luz, você tem que aprender a dirigir. Conhecimento nunca é demais, não, né? Então o que acontece é que as pessoas acham que tudo vem fácil, pronto. Não! Você não pode, de novo, você não pode ficar sentado na sua casa achando que alguém vai te procurar para você ir trabalhar, se você não se pensar em autopromoção, em autoconhecimento. Porque senão você vai ser mais um. Eu sempre falo isso, né? O artista, né? Ator.
Ator, você bate numa árvore e cai 20 atores, né? Desses 20, esses 20 são tenores. Então, Sim. né? Então, cara, então você tem que ser o melhor. Não adianta você ser mais um. Mais um é mais um. Sim. Você tem que fazer a diferença em qualquer lugar. Então, talvez seja por isso, né, que essas coisas, essas possibilidades apareceram na minha vida. E aí eu entendi, não, eu preciso fazer mais do que só ser ator. A vida está me trazendo outras questões que eu preciso dar conta. Então, tive sorte que a minha mãe me botou numa escola de música, né? Dentro dessa escola de música eu aprendi tocar, enfim, aprendi a ler partitura, essas coisas todas. Só que um dia a minha professora faltou, de música faltou, e elas colocaram as crianças todas na sala, numa sala escura, de repente uma pessoa começou a falar, um monte de luz acendeu na cara dela, e foi a primeira vez que eu vi teatro na minha vida. O contato que você teve com o teatro. Foi o contato assim, por acaso eu entrei numa sala de espetáculo. Então, a gente precisa também procurar, né? Não adianta só achar que as coisas vão chegar para você. Não. Né? Você precisa dar uma força para você mesmo. Sem dúvida. Programa Articulando. Hoje o papo tá quente, hein? Um espaço criado para aproximar mundos, ideias e pessoas através da cultura. Rádio Alvarenga TV. Bora ouvir um sonzinho para temperar essa conversa? Nós já voltemos. Veio sem tocar, já se aproximou, dizendo que eu não tinha que fugir. Pegou na minha mão, apenas sussurrou, fez o meu silêncio explodir. Não tive tempo pra pensar, eu fico recolhido. Não vou expor assim, é só um ponto de atenção. O teu silêncio pode até me sugerir abrigo, e quase tudo nisso é pura interpretação. Não tive tempo pra pensar, não vou me expor assim. O teu silêncio e quase tudo nisso é pura interpretação. E quase tudo nisso é pura interpretação.
Articulando um programa cheio de dicas, agenda cultural, alguns quadros temáticos e quadros fixos do programa, como o Intervenção Viva, onde o artista convidado mostra um trecho de sua arte. Será que teremos surpresas? Para quem está ouvindo, pode ser que não aconteça nada, mas para quem verá em breve o nosso link, o nosso vídeo, vai ficar surpreso. O quadro Fala Comunidade, onde a gente lê as mensagens, perguntas ou depoimentos enviados pelos ouvintes, todos os nossos seguidores, trazendo a voz do público para dentro do programa. Por falar em comunidade, vamos ler aqui, ó, Malu Soares. Malu Soares escreve que adora a sala Miriam Muniz, olha, conhece a Miriam Muniz, e sempre que pode assiste aos espetáculos de lá. Ela acha o espaço aconchegante e bem intimista. O grande amigo Dudu, Eduardo Rafael, Grande Cuba, parabéns pelo ótimo bate-papo, não perco um programa, continue assim, meu querido. O Anderson Pugliese tem um trio musical e quer saber se ele pode se apresentar e que material ele deve mandar para o teatro. Pode, né, Chiquinho? Pode mandar, né? Pode. Pode mandar. Sim, apetesp@uol.com.br. Manda seu projeto pra gente. Manda o projeto para os curadores, para avaliação da equipe ali do Chiquinho. E o Fernando Sá mandou umas palminhas. Ai, eu adoro emojis. Eu adoro os emojis. Eita, articulando não para, filho. Articulando, esse momento é incrível, né? É uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, que é articular. A gente já falou muito bem sobre isso e é o seguinte. Agora minha pergunta vai para o Henrique Guzzo. Guzzo, você já se apresentou em alguns desses espaços que o Chiquinho mencionou? E qual a sua experiência nesses teatros? Então vamos lá. Você falou no começo, não vou entregar, né? Eu comecei a trabalhar, na verdade, com recreação de teatro, tendo sangue isso, e uma coisa me levou a outra. Porque tudo é muito interligado, né? Como você falou das linguagens, o recreador vira um ator, o ator vira um palhaço, e o palhaço vira um mágico, o mágico é o apresentador, o apresentador... Se você entrar no meu Instagram, você vai ver muita gente que eu atendo fala, caramba, quando talvez que eu entre é uma surpresa. E, então, assim, eu vou muito na linha, aliás, como eu falei, eu cheguei cumprimentando o Chico, ele fez assim, pô, mas eu não conheço, você não me conhece, mas eu te conheço. Porque, pô, que eu falei, você falou 25 anos, os meus filhos eu levei para assistir suas peças e a gente comenta e é uma referência para mim. Então, é aquilo que fala, tudo troca e tudo você adquire, né? Você pensa, você tem ideias, né? E, enfim, mas voltando para cá. Eu comecei em 80. Em 86, exatamente, eu tinha um projeto que falava sobre os povos originários, que na época era um dia de índio, mas valorizando aquele indivíduo que tinha uma cultura maravilhosa, mostrando que aqui eram nações com culturas e tudo mais, né? E aí entrou aquela situação. Pô, vai atrás, conseguia, que público que eu conseguia atender? Escolas. Então, comecei a trabalhar com escolas. Então, os espaços públicos que eu usei por conta própria, que eu consegui, foi o SEMU, ali em Tabuão, o Teatro Municipal de Itapecerica da Serra, porque eu consegui, porque alguém que era muito bom de venda, e me encomendou uma peça, que era um sonho mágico, era sobre folclore, musical também, muito legal. E foi durante anos. Mas isso foi o quê? Ir atrás. Então, nesse aspecto, eu concordo plenamente com você. Toda a minha construção foi essa. E aí também diversificando, no meu caso, tipos de público, né? Então, assim, atendi secretarias de cultura municipais, de estaduais, mais uma vez, projetos completamente diferentes do Estado, e de clientes, de instituições, escolas, condomínios, empresas, e por aí vai, né? Então, nesse aspecto, quero só deixar bem claro que a minha vida toda foi construída profissional disso, de fazer, de criar um material legal e de você ir atrás, de você arregaçar a manga
ninguém na época não tinha nem a facilidade que a gente tem hoje, quando comecei, a gente não tinha nem fax, né? A gente tinha que... Você está começando a delatar a nossa idade. Não faz isso. Pô, de 80... Não faz isso. Então... Não entrega. 86, né? Então, era muito corpo a corpo, muito telefonema, muita visita e apresentar. E hoje você tem uma mídia que pode te ajudar, mas você tem que produzir. Então, esse aspecto. Então, de uso de espaço público, como artista, nesse aspecto, nunca numa curadoria, nunca numa coordenação de uma casa, de espetáculo ou de instituição, eu me inscrevi em vários editais e nessa história do artista ter que se reinventar, não, acho que não é se reinventar só, ele se automultiplicar. E aí eu fui procurado, que é um trabalho de atrás, né? Você se inscrever no edital, você montar teu material, você mandar... Porque muito fala, pô, não consigo. Mas se você não manda material, se você não tem o que oferecer, se você não tem uma notoriedade, se você não tem uma história, você não vai conseguir. E aí, ainda por telefone, eu fui convidado para participar de apresentações no Maria de la Costa. Não, no Sérgio Cardoso. E no Estadual de Araras, que é muito legal lá. E aí, criou uma parceria. Fui fazer evento para ele no viaduto, lá embaixo do viaduto do Bexiga, para a escola de samba, com show de arte de palhaça e mágica. Aí comecei a fazer atrás de... Aí eu fui com todas essas histórias, mesmo quando não foi através de digital, de chamamento, eu consegui também indo atrás, por exemplo, no sermão que eu falei, foi um projeto de interesse das escolas municipais, ainda não era aquele hoje que precisa vir da secretaria para as escolas, mas a gente deu a contrapartida. Então a gente conseguiu fazer um ingresso super barato para encher lá, a gente encheu direto com 400 crianças, e essa peça foi, depois a gente foi para... Aí foi particular também, oferecendo para grupos devido ao sucesso, que é uma peça que eu vou retomar, vou te procurar, que é um sonho mágico, que é muito legal sobre folclore, e durante vários anos em várias casas diferentes. Então, assim, até conversando lá, mas assim, a minha história como artista, como produtor, como empresário, independente de ser empreendedor, porque tem a questão administrativa, precisa de nota fiscal. Foi nos primeiros trabalhos, como o primeiro, segundo ano que eu estava, você já tinha que ter montado a tua empresa e por aí vai. Tive a oportunidade de participar de coletivo, né? E para tentar construir alguma coisa, gente ativo e correndo atrás também. Então, assim, de espaços públicos, eu ocupei oferecendo diretamente para um público mais periférico, como você falou, que eram escolas municipais ali de toda a região de Itabuão. E tive a alegria, por exemplo, eu acho que é muito papel da instituição que te chama. Eu fui também chamado pelo Sérgio Cardoso fazer uma apresentação, que é aquela coisa da gente fazer para a divulgação. E não tinha essa força ainda na internet, embora já tivesse comecinho de Instagram e tal. E o pessoal gostou demais de mim na primeira vez que me chamaram, porque eu fui o artista que mais levou público. Porque eu tinha um fã-clube, vamos dizer assim, né? Tinha meus fãs, né? Então, divulguei para os diferentes lugares que o pessoal me conhecia, a gente lutou ali. E por outro lado, quando eu fui para Araras, que eu não tinha uma clientela, digamos assim, para levar para lá, e eu fui 2 vezes no Teatro de Araras, uma eu fui em outubro do ano passado, casa cheia. Porque eles comunicam com as escolas, com o público potencial para ir para lá. Então, acho que assim, tem um lado do artista, de tem que estar... não, me contratou. Não, a gente tem um mínimo que a gente tem que fazer. É que eu estava procurando. Vamos divulgar, espalhar onde eu estou, para onde a gente... Né? Esse espaço que a gente está aqui para divulgar cultura, né? E também tem esse espaço que tem... Se tem um exemplo, né? Da mesma instituição, no caso foi a APA, que é ligada à Secretaria Estadual de Cultura. É uma OS. Né? E uma... Prossiga.
Não, explicita, né? Não, é uma organização social Exato. que é ligada ao Estado, Exato. que recebe verba do Estado para fazer essas... E gerencia esse... no caso, algumas Aproveitando isso, casas. Chiquinho, me fala uma coisa. Como é que você avalia o momento atual do teatro no Brasil, com tantas premiações aí ao nosso cinema, né, que tem acontecido com atores, atrizes, e toda a cadeia produtiva em destaque, né, na esfera internacional, porque gerou, nesse globo especificamente, gerou até novas categorias que está incluindo profissionais brasileiros, né, diretor de elenco, por exemplo, né, então eu acho que isso, de alguma forma, deveria servir como um incentivo, como uma chama ali, né, uma brasa para a gente mexer com o teatro, não só com o teatro, mas com a cultura de modo geral. Eu acho sim. Isso, claro, que bota o Brasil num outro patamar de observação, de cultura, de atores brasileiros, de diretores brasileiros, de produtores brasileiros. Isso sempre é muito bom. Isso é bom para estimular você que está aí sentado na sua casa a fazer alguma coisa, né? Acreditar, né? Acreditar, não, a gente tem que acreditar num sonho. Eu só queria fazer uma parte de uma pessoa que falou sobre a Sala Miriam Muniz. Pode falar. Eu não lembro o nome da pessoa, mas hoje, lá dentro da APTESP, essa sala é uma sala usada para pessoas com espetáculos experimentais. São várias linguagens, que legal. né? São várias linguagens que chegam lá e que são acolhidas, porque eu acho que todo mundo, assim como eu um dia tive uma oportunidade, agora vendo, sentado do outro lado da cadeira, abrir a possibilidade para todos os tipos de linguagem, inclusive o grupo, né, o grupo de vocês que teve lá com um tema, se eu não me engano, um tema de Umbanda, não é isso? O Terreiro dos Aflitos. O Terreiro dos Aflitos. Né, nós tivemos, a gente vem abrindo esse espaço para aquela sala, que ela é uma sala experimental, para que as pessoas possam, né, com um custo baixo, botarem os seus trabalhos, colocarem eles para rodar. Por quê? Ali pode ser uma vitrine, sim, né, de trabalhos. Então, a Sala Miriam Muniz, ela é preservada e colocada à disposição para que as pessoas façam esses trabalhos experimentais, né, para que ali seja um espaço, né, de jovens artistas que ali encontrem uma oportunidade. Uma oportunidade. Ali, né? Assim como um dia eu tive uma oportunidade, sim, a gente precisa dar a oportunidade para o jovem. Então, e lá é um espaço assim, né? Que você consegue minimamente apresentar. É intimista, né? Como a ouvinte falou. É uma sala... É a menor sala, né? Uma arena ali. É uma arena. E o artista respira junto com o público. Então é muito interessante. É a chance que ele tem de se conectar, né? Exato. Com o público. É muito importante. Eu acho que essas oportunidades, o jovem artista tem que buscar, procurar, né? Lutar por esses caminhos, né? Alguém falou de algum grupo musical, se eu não me engano. De colocar música. Claro, né? Lá é um espaço para... Lá os Secos e Molhados começaram, ensaiavam, né? ensaiavam exatamente naquela sala, né? Então as pessoas iam para lá para ver o grupo, né, ensaiando. Ali era um bar, inclusive. As pessoas iam lá para beber e ficavam ouvindo música, né? Então isso é muito importante. Esse entendimento de cultura, cada um de nós precisa também frequentar, ir ao teatro. Aliás, a gente vem fazendo uma campanha na PTESP de popularização, que então você que está aí, né, nos ouvindo, nos assistindo, o site, né, nós temos o Ruth Escobar, o perfil do Instagram do Ruth Escobar, do Maria Della Costa e da PTESP, onde a gente promove o cartão Fidelidade, que você pode usar esse cartão, né, para você e todos os seus acompanhantes vá ao teatro. Sim. Né? Por quê? E assim, é uma forma de você... o teatro é caro. Mais ou menos, né? Mas depende, né, do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Se você vai ao teatro com 50% de desconto, você, a sua namorada, o seu namorado, a sua família, o seu avô, a sua avó, o seu time de futebol, por que não? Sim. Né? Então, ninguém está inventando a roda, eu não estou inventando a roda. Eu estou oferecendo desconto para que as pessoas
tenham acesso. Eu moro na periferia. Não, mas, cara, o metrô para do lado. Sim. Né? O metrô para do lado. O acesso é bom, né? O acesso é tranquilo. Então, falta talvez a gente a ter a gente estava comentando um pouco antes aqui fora do ar, né? As pessoas vão ao cinema, ela vê um filme que ela não gosta, ok, não gostei desse filme, amanhã, daqui 10 dias, ela vai ao cinema de novo, ela assiste um outro filme. Sim. Agora, o teatro, a gente tem essa pecha, né? O teatro é chato. Não, o teatro não é chato. Talvez você não tenha visto uma peça que tenha te tocado, que tenha te agradado. E assim, o teatro ele está aí. Então vai a semana que vem assistir outro, vamos assistir outro. Quer dizer, vamos estimular, vamos praticar a cultura. Este é o importante. É isso aí. Onde nós paramos aí? Não. Será que eu pratique cultura? Vamos lá, é o seguinte, vamos falar o seguinte. Quadro Mapa Cultural, com a agenda da semana. Oficina de produção cultural ministrada por mim. Tem que fazer o merchan, né? Todas as terças-feiras, das 14 às 16 horas e das 16 às 18 horas, aqui na Casa de Cultura Hip Hop Sul. E no dia 30, às 16 horas, teremos a estreia do palco Articulando, também na Casa de Cultura Hip Hop Sul, com os alunos da Escola de Música Tec e Arte Musical, workshop do baterista Juba, food truck do Shawarma do Shake, sob a produção dos meus alunos da Oficina de Produção Cultural, Conrado Parra, Carlos Pellegrini, Jade Shiva, Uki e Ila, da banda Tribunal, e alunos da Oficina de Audiovisual do professor Juliano Angelim. Seguinte, estamos chegando ao final. Que pena, tem tanta coisa para conversar. Acho que eu vou ter que chamar esses camaradas de novo aqui, né? Porque a história rende demais. Chiquinho, vamos lá. Como fonte de inspiração para quem estiver nos ouvindo ou assistindo, qual é o caminho? Olha, o caminho é estudar. O caminho é se preparar. O caminho é estar atento ao que pode chegar. Então, toda vez que você tiver com a mala pronta, você tem que estar sempre com a mala pronta, sempre esperando, porque a qualquer momento pode chegar a tua oportunidade, se você estiver preparado. Se você não estiver preparado, a oportunidade, mas não é só em cultura. Sim. É em qualquer lugar, em qualquer... Seja o que você quiser ser, seja o melhor. Não seja mais um, seja o melhor, é o mínimo. Quero te agradecer pela participação e fique à vontade para se despedir da nossa audiência, meu querido Chico Cabreira. Olha, eu queria agradecer aqui a Rádio Alvarenga TV, ao Cuba, ao Armando. Quer dizer, abrir esse espaço é uma coisa muito importante para a cultura. Então, frequentem, né? Deem essa audiência, porque é importante. Aliás, você que é empresário aqui da região, apoie. Né? Porque apoiar um programa como esse, você não só está apoiando a cultura, você está melhorando o seu vizinho, você está melhorando a sociedade, você está permitindo que esse programa se perpetue. A importância do empresário entender que ele pode ajudar, que ele pode manter um projeto como esse, ele não está gastando, ele está investindo, na sociedade, investindo no ser humano. Esta é a importância. Quando você aplica um dinheiro em cultura, você está associando a sua marca à emoção, à cultura, a todo este caminho, à vida. E, Guzô, também fique à vontade para se despedir da nossa audiência, mas antes, para quem estiver nos ouvindo ou assistindo, qual é o caminho? Eu vou resumir que depois de tantas palavras sábias do nosso querido Chiquinho, eu falo que o nosso caminho é esquentar. A gente tem que esquentar a cultura, esquentar o dia a dia. A gente estava conversando antes que o artista, a arte, a cultura e a política está tudo junto. E a política é nesse sentido, né? De você verbalizar, de você colocar em movimento aquilo que você acredita. E o que E assim, a gente corre atrás, e essa é a mensagem, quando eu fiz algumas produções em teatro e tudo mais, e é isso. As pessoas, muitas vezes,
eu me surpreendi a facilidade que alguns pequenos empresários apoiaram. Por tudo isso que você falou. Pô, mas é claro, poxa, o teatro, o circo, pô, uma coisa legal, associar a marca, mesmo às vezes uma coisa mais regional, pô, você vai fazer, que eu fiz lá no Teatro Raposo, que é a minha região. Pô, vários empresários ali da região foram com uma alegria, né? Então é isso. E antes de mais nada, eu quero agradecer você e o Armando por 2 razões. A primeira, por me convidar, e na verdade 3, né? A primeira, por ser um espaço para incentivar a arte e a cultura, os artistas, os produtores e, consequentemente, a vida e a cidadania, exercer a cidadania. E de estar aqui pelo convite e por estar contigo aqui, que eu sou teu fã. Para mim foi uma grande alegria estar compartilhando. Essa ideia do programa Articulando, dá o match, deu match. Deu match aqui, de estar compartilhando aqui com o Chiquinho. E é isso. E da minha parte, pé de vento, acampamento que tem arte, tem cultura, tem esporte. É um trabalho. Vai lá no Instagram que você vai entender o que é, que agora não tem tempo. E curta aí o henrique.guzo no Instagram. O que eu posso oferecer para Rádio Alvarenga, agradecendo a você, é o Armando. Se você me procurar, pode pedir um orçamento. Do quê? É tanta coisa. É show de mágica, é show de circo completo, é palhaçaria, são 1000 coisas, shows performáticos. Pedir um orçamento, depois você fala assim, olha, eu assisto a Rádio Alvarenga. Você vai ganhar o cupom de 20% de qualquer orçamento que eu vou te entregar sem saber que você vai pedir esse cupom. Maravilha. Porque ele é de verdade. É isso aí, uma maneira da gente incentivar as pessoas a aproveitarem a arte aí. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi o programa Articulando e você esteve comigo aqui na Rádio Alvarenga TV e afiliados, falando sobre articulação cultural. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, @alvarenga.tv e no perfil do TikTok, @articulando, no Instagram, @oficialarticulando. Comente, compartilhe e mande suas mensagens pelo WhatsApp 11 98447 9949 ou mesmo nas redes sociais de sua preferência para lermos no próximo programa. E aquela respostinha de sempre para a vida, como tudo é muita coisa, é só isso. Valeu, meu povo!